Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Randon, tá? Enfim, já faz um tempinho que eu tenho acompanhado os números da Randon. A frase ele já olhava um pouco antes e, né, vocês sabem que eu tenho gostado cada vez mais de ambas as empresas, tá? As duas são interessantes, embora tem que ter uma questão importante em mente, tá? A Randon, ela é dona de 50 e poucos da frase, né? Vamos conferir aqui, 53% da frase. Então, assim, né, não tem como falar de Randon sem falar da frase também. Tá? Já que hoje a frase tem um resultado expressivo, né, contribui, a gente já vai ver, é o principal, um dos principais. É o principal individualmente, mas com a porcentagem que eles têm para consolidar, né, acaba que fica parelho com os outros segmentos. Tá? Mas é um dos principais componentes do resultado da Randon. Então acaba que essa virou uma análise 2 em 1. Faz tempo que não tem vídeo, acho que só da frase separado. E, enfim, né, eu já faço da Randon e já falo das duas. Tá? Então são empresas que estão apresentando números muito bons. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Os balanços. Tá? Qual que era o perhaps aqui da Randon? Vamos falar da Randon do passado. Né? Se a gente pegar um período maior no gráfico, né, vocês vão ver um comportamento assim muito atípico, né, cíclico no caso dela. Não é um cíclico de commodity diretamente, mas é um ciclo que depende da atividade econômica do Brasil. Indiretamente, sempre tem commodity no meio, né? Mas vamos dizer assim, ciclo de atividade econômica, porque a Randon ela fabrica, tá, hoje um monte de coisa, mas historicamente, né, o principal produto dela eram os reboques de caminhão, né? Então eu já expliquei isso em outros vídeos, quem quiser ver em mais detalhes. Então, tipo, você tem lá o caminhão, tem a parte que puxa lá, né, que o pessoal chama de cavalo lá, da unidade motriz, onde tem motor, do motorista e tudo mais, a cabine, e o que ele carrega, reboca atrás, então semi-reboque é tipo essa carreta caçamba, sei lá qual que é o termo mais correto para usar. Tá? Então isso acaba dependendo, claro, diretamente da atividade econômica, depende um pouco do agro também, porque muitos da destinação desses semi-reboques é para transportar a safra, né, mas depende de atividade industrial, né, coisas assim. Então a gente vê que o comportamento da Randon aí nos últimos, né, sei lá quanto tempo, enfim, né, seguia grandes ciclos. Tá? Ciclos com resultados muito bons. Aqui eu estou vendo a cotação, mas o, essa cotação acompanha mais ou menos os resultados. Né? Aí tem períodos de baixa. Esse período de 16 foi muito duro para a empresa. Ele sofreu muito, por isso que a cotação despencou. Agora um período de alta. E qual que é o grande lance, o grande ponto? Tá? Então, se a gente confirmar aqui, ó, lá em 2016, foi duro, a empresa teve prejuízo, né, lá atrás. Ela sofreu bastante também né, antes daquele ciclo forte. Né? Mas qual que é o ponto? Hoje a Randon mudou muito, tá? Parte por causa da Fras-le, mas parte por causa do resto da Randon também, tá? Então hoje a Randon já tem números que aparentemente são mais resilientes. Esse é o grande ponto. A gente está pegando uma empresa que tem um histórico bem cíclico, né? E aí é muito difícil você conseguir, né, estabelecer bem a geração de valor no longo prazo, porque, né, a empresa melhora, piora, né? Tem como investir em empresa cíclica por longo prazo, mas ela tem que fazer claramente, né, topos, fundos descendentes, tem que estar sempre gerando valor. Não era bem o caso assim da Randon, mais ou menos, tá? Só que agora o que aconteceu? A gente era para estar numa crise, teoricamente. Por quê? O mercado de caminhões em geral está impactado, a gente viu no resultado da Tupi, até no vídeo de ontem da Leve, que por mudança de regulação, o que aconteceu ano passado, o pessoal vendeu muito caminhão na regra antiga, né, que estava acabando, quando virou para a regra nova, né, enfim, mais requisitos e tal, né, caem as vendas, né, drasticamente, porque os revendedores estão com bastante estoque, né, então ninguém está querendo comprar, né, o mercado está numa crisezinha, certo? O mercado de veículos, a gente já falou no vídeo de ontem da Leve, como ele está todo bagunçado. Tá? E a empresa está segurando bem razoável assim o resultado. A gente já vai ver lá com a EBITDA crescente, ganho de margem. Né? Então, é óbvio, não é certeza. Isso aí você só sabe quando dá errado. Mas aparentemente a Randon ela não está tendo mais esse comportamento cíclico. Aí, né, eu sempre falo para vocês, sempre que uma empresa chegar e falar, né, claro, a empresa não fala, mas se você está olhando, a empresa sempre for cíclica,
e agora parece que está diferente, você tem que ir lá e conferir se é isso mesmo. Como que você faz isso? Né? Você tem que tentar enxergar por trás os motivos dessa mudança, porque nada cai do céu, assim. A empresa era ruim, caiu do céu, agora é boa. A empresa de cotação lá embaixo caiu do céu, subiu. Não, gente, não é assim que funciona. Tem que ter alguma coisa por trás acontecendo. Tá? Então, no caso da Randon, o que é? A empresa cresceu muito e diversificou muito. Então, essa é a chave. Eu tento dar os exemplos concretos lá quando a gente vai vendo no release, mas hoje eles já não dependem tanto da indústria de veículos novos. Tem mercado bom de peças de reposição. Já não dependem tanto, né, desse ciclo só da economia, tem produtos distintos. Né, eles têm linhas diferentes, foram feitas várias aquisições nesse período. Então, dá a impressão que a empresa mudou mesmo, né? Claro, a gente vai vendo mais com o tempo, principalmente o que está dentro do guarda-chuva da frase. Só um detalhe, a Randon ela mudou assim de nome, né? Virou Randon Corp para refletir que hoje é uma corporation, né? Tá cheio de empresa lá dentro, não é só mais aquele negócio tradicional da Randon. E a própria frase também mudou. Né? Hoje é frase mobility, né? Para também deixar claro que, enfim, é um grupo de várias empresas. Então tem um monte de empresa aqui pendurada direta na holding. Ah, a Randon hoje não é uma holding, tá? Claramente. Pendurada direto na holding. E tem empresa dentro do guarda-chuva frase. Então eles têm 50% da frase. E dentro da frase tem várias participações também. Que vieram principalmente de aquisições, da Nakata, da Jurid e tal, ao longo do tempo. Então virou uma empresa bem complexa assim em termos de organização, tá? Em termos de resultado, tem que prestar atenção em algumas coisas. Uma delas, né, você já deve ter acendido o alerta, né? Lembra que eu falei de uma coisa que, assim, eu vou começar a olhar em todas as empresas, porque você nunca sabe, mas em especial essas que têm muitas participações, como é o caso aqui da frase. Eu imagino que vocês já devem ter imaginado o que é justamente o lucro líquido de controladores e não controladores, né? Então isso está bem explicado aí em vários outros vídeos do canal. Qual que é o ponto aqui? Ah, tá atrás da minha câmera, mas basicamente o lucro líquido de controladores deles está nos 60%, creio. 67, é 2 terços. 2 terços certinho. Qual que é o ponto? Quando eu apresentei esse conceito aqui, e ele é bem relevante, tá? O que aconteceu? A galera tô generalizando, né? Mas teve gente que apareceu com uma visão muito simplista, assim, quanto que vocês acham que é um número bom? Né? Cara, não é assim que analisa isso aí, tá? Não tem nada a ver. Por quê? O que você tem que entender? Eu sempre falo isso. Você nunca vai usar nenhum indicador, assim, o valor, comparar, ver se é bom ou ruim. Você vai entender o que está acontecendo. Aí você vai conseguir ter uma visão boa. Então, qual que é o ponto aqui do lucro líquido de controladores e não controladores? É o resultado que não pertence ao acionista da empresa controladora, no caso da Randon, que a gente está falando. Então, daquele resultado todo que a gente vai ver lá, uma parte é dos outros sócios. Quem são os outros sócios? No caso aqui é principalmente os 40 e poucos por cento lá da frase. Tá? Esses são os outros sócios. Então, parte desse lucro que a gente vai ver aqui pertence àqueles 47% lá. Tá? Por isso que dá essa diferença. Okay? Então, como é que a gente analisa? Tá? Deixa eu abrir o gráfico aqui. Eu já falei em empresas, outras, que vê isso aqui ó, caindo, ó, 82, 79, 78, 70, 66, é ruim. Né? Principalmente naquela live lá que a gente falou de 3 empresas que têm essa característica. Né? Ambipar, WIS e Oncoclinics. Por quê? Porque o resultado lá das controladoras, né, holdings, ele estava mais ou menos se mantendo e tal, né, mas muito do resultado ele estava crescendo para os outros sócios. Tá? Então esse que era o problema. Principalmente na WIS. Na WIS é o pior. Porque a WIS está substituindo o contrato da Caixa com parcerias, que ela tem outros sócios. Aí você vê o resultado da WIS ainda não chega nem perto do que era antes. Né? Pelo que eu me lembro, ele não chega nem perto do que era antes. E além disso, ele é dividido. Né? Então, o pessoal erra bastante nisso. Aí vai calcular, né, o valor da empresa. O pessoal não sabe calcular valor. Mas, né, um dos erros é esse: calcula o valor do lucro cheio, não só o lucro, né, a que o controlador tem direito. Então, aí desencadeia uma série de erros de interpretação. Os caras acham que a empresa está barata, os caras acham que a empresa recuperou as receitas, né, depois do contrato da Caixa, e vai embora. Né, e não tem como acertar mais depois de tanto erro. Aqui, não vou dizer que é bom, mas não é um problema. Então por isso que tem que entender para saber o que fazer.
tá? Senão você fica perdido. O cara lá queria que eu desse o número, falasse, quando for abaixo de 80 é ruim. Não é o ponto. Porque o que aconteceu? Aqui não é que, por exemplo, o caso da Wiz, né, que a Wiz está crescendo via novas parcerias, aí parece que o resultado está se recuperando, mas não está, né? Está bem abaixo. Né? Isso aqui ilude, né? Camufla. No caso, por exemplo, da Ambipar, mesma coisa, empresa crescendo, mas acaba fazendo parceria, listando lá, então o crescimento real não é tão bom. No caso aqui, quem puxa muito o crescimento da Randon é a Fras. Então, esse aumento aí da participação de lucros de não controladores é até esperado. Tá? Mas não é ruim, velho. É melhor você ser sócio de um troço que está crescendo, evoluindo pra caramba, do que não ser. Então, no caso aqui, você não está substituindo uma coisa por outra, você não está, né, investindo enfim, né, dividindo seus lucros. Não, aqui você tem uma participação numa empresa que está indo super bem e você coleta a sua parte, tá? Como ela está indo bem que os outros negócios da Randon, esse número tem caído nos últimos anos, que é o que a gente está vendo nesse gráfico aqui abaixo, ok? Então, aqui não é ruim, tá? Na verdade, é um reflexo de uma coisa. Não é que esse indicador caindo é bom, não. Mas é reflexo de uma coisa boa. Você tem investimento numa empresa que está voando, que é o caso da Frase. Então, o pessoal tem que entender tá, os indicadores. Não é só. Por isso que a gente não gosta de falar dessa visão indicadores assim. E o que o cara pensa? Não, eu vou pegar esse aqui, ver quanto que é bom, quanto que é médio. Aí você olha lá, meia dúzia, 5 são bons, um é mais ou menos, a empresa é boa. Não é assim que funciona, tá? Você tem que entender o que está acontecendo para aí sim as coisas terem um significado, fazerem sentido. Então isso aqui para Randon é absolutamente normal. Só que qual que é o ponto que você precisa reagir? Você precisa ajustar que o resultado da Randon para você, o acionista da empresa, ele é só 2/3, tá? 1/3 é dos outros sócios. Então aí você tem que fazer todas essas contas ali, lucro líquido e tal. Para EBITDA e as outras métricas, não é uma relação linear, né? Dá um pouco mais de dificuldade. Você pode olhar o resultado da controladora direto lá no ITR. Você pode extrapolar essa participação para outras métricas, né? Da DRE. Tipo, essa relação 2/3 para outras métricas da DRE. Mas não é muito correto, porque os negócios têm margens diferentes, a gente já vai ver, a margem da Frase é melhor que a margem de semi-rebox da Randon. Então, tipo, é 2/3 lá embaixo no lucro, mas lá em cima não é. Então, enfim, exige uma análise um pouco mais apurada. Okay? Então, esse é um item importante que você precisa se atentar, senão, como eu falei, vai sair incorrendo em erro. O mais comum é esse. Contar o resultado cheio, é achar que a empresa está indo melhor do que está, achar que ela está mais barata do que está, e por aí vai, tá? Enfim, então isso era importante falar antes de começar a falar do vídeo, o resto podemos ir, né? Vamos ver lá o release logo. Que a gente já viu a evolução dela, é que os números estão bons, considerando, né, a situação econômica, tá lá com lucros sólidos. Enfim, né, EBITDA melhor. Essa é uma empresa bem interessante de ver do ponto de vista EBITDA, tá? Porque é parecido com o que a gente viu lá na Impera, né? Na Impera, tá? Não na Leve. Então, um aumento consistente de depreciação e amortização nem é tão grande assim, pra ser honesto. Né? Mas o resultado financeiro dela ainda tem um extra, né? Que tem o efeito da variação cambial. Então, é melhor ver perspectiva EBITDA, né? Fluxo de caixa operacional vai ter variação de capital de giro e tal. Ainda tem um detalhe sobre o fluxo de caixa para falar dela. Então eu acompanharia a empresa aqui, visão EBITDA, que vem evoluindo, crescendo, um salto gigante pós-pandemia. Parte boa disso vem da Frase, tá? A Frase é uma das principais responsáveis, se a gente olhar o resultado dela, né? A gente vai ver esse comportamento também. Fez um resultado muito forte, deu um salto aqui com a aquisição da Nakata, foi o principal catalisador, mas depois com a pandemia cresceu também, e não tem ré, né? Tem outras aquisições e cresce e melhora, né? Impressionante o desempenho da Frasle, né? Como tá bom. E ela vem carregando a Rendon atrás, por isso que a gente viu lá aquela questão da participação do lucro diminuindo nos controladores, tá? Mas enfim, vamos para o resultado da Randon. A Randon botou o resultado nesse formato, tá? Nesse slide 3x4, fica meio ruim mostrar 4x3, na verdade. É o que tem, pessoal. Então vamos embora aí. A parte gráfica não tá aquelas coisas. Semana ainda tô gravando aqui na casa da minha mãe. Semana que vem já tô de volta
Vai ter um pouco mais qualidade aí nos vídeos, tá? É uma semaninha só a mais. Em Randon Corp, lembrando, trocaram de nome, né? Uma empresa que tem uma visão assim bem interessante sobre o futuro, novas tecnologias, sobre diversificação de receita, sobre crescimento em outras geografias, sobre receita do mercado externo. Na Leve a gente viu como era legal ter esse equilíbrio e tal de aftermarket, peça de reposição, mercado externo, mercado interno. Aqui na Randon ela não era tanto, até agora ela está ficando mais equilibrada. Tendência a ter um resultado mais resiliente. Então dá para ver que eles estão antenados bem assim, né, com o futuro e para posicionar a empresa melhor, né? Então tem aqui a Randon ainda para o desespero de muita gente tem duas classes de ações, market cap é de 3,7 bi. Então cuidado com isso, tá, pessoal? Se você for fazer uma continha lá, vai parecer que ela tá bem barata, né? Mas leve em conta aí essa participação dos lucros que não é dela, tá? Ela tem um valor legal também, mas cuidado com isso. Videoconferência, Random Corp, é uma apresentaçãozinha, né? Empresa bem tradicional e tal. É legal que ela divulga guidance, né? Não é tão comum assim no Brasil hoje em dia. Então, os bancos divulgam guidance e as outras empresas meio que deixaram nos últimos anos de divulgar. Mas dá pra ver que, né? Esse aqui é o intervalo do guidance para o ano de 2023 e ela tá entregando mais ou menos ali, né? Isso aqui é o que ela entregou até agora, né, no primeiro semestre, né? Então dá para ver aqui, né? Se dobrar, né, seria a projeção para o resto do ano, dá um pouquinho acima do limite inferior do guidance, tá bom, né? Aqui um pouquinho abaixo. Investimento está um pouco mais abaixo, mas investimento é mais irregular mesmo. A margem, por outro lado, está acima do intervalo. Ou seja, né, tem umas coisas melhores, outras piores, né? Mas nada discrepante, assim, absurdamente discrepante. Tudo seguindo a linha. Lembrando, a gente está vivendo um momento que para os negócios dela é meio complicado, né? Principalmente essa questão dos caminhões, tá? Impacta bastante. A frase está vendendo a rodo, então difícil falar que está complicado, né, o momento para ela. Então a receita está indo bem, né? Eles continuam com uma demanda por semi-reboques mesmo com essa situação dos caminhões, né, tendo uma queda nas vendas, que é interessante. Mercado externo evoluindo, né? Boa parte não, né? Mas parte importante vem de uma aquisição que eles fizeram para crescer mesmo, para valer, tá? Estão crescendo 15% receita. A gente já vai ver, a receita consolidada ficou flat, caiu um pouquinho, né? Mas no mercado externo está crescendo bem, tá? EBITDA, mesmo com uma receita mais flat, cresceu, ganhou margem, a gente olha lá. O lucro líquido cresceu menos por causa do resultado financeiro, a gente comenta quando chegar na hora. Sobre a dívida, tem que fazer um comentário importante também. Então, vamos adiante, ver item por item. Essas tabelinhas aqui, pessoal, vou dar um parênteses aí, né? Muita gente, quando chega a ver um monte de número, é mais difícil de ler mesmo do que um gráfico assim, né? Que tem uma escala visual. Cara, a análise é isso aqui, tá? O resto é floreio. Aqui que você tem uma visão completa, que você vê todos os números, todos os períodos de comparação, evolução da margem, se faz análise vertical, horizontal. Não é à toa que lá no Fundamentei tem, né, a tabela com os resultados. Tá? Que aí a gente consegue ali dar um tapa lá, botar umas coisinhas legais. No futuro vai ser ainda melhor, né? É isso aqui que é análise de empresa, velho. Isso é o coração de análise de empresa. Então não fica com medo de ver uma tabela cheia de número e tal. É aqui que tá o coração. Você tem que acostumar a ver isso, né? Nos livros do Buffett, a gente fala muito isso. As empresas, para um relatório, não sei o que lá, quando ele ia direto nas tabelinhas lá do formulário padrão, que é ainda mais, né, mais grosseira, assim, mais, né, assim, pesada para olhar. Né? E é a mais pura verdade. O povo adora falar a abobrinha do Buffett, mas isso que era importante, quem lembra, né? Então aqui a gente tem uma visão bem legal do resultado, mais ou menos aquilo que eu falei, né? Receita flat, ano contra ano. Importante fazer ano contra ano que tem sazonalidade nesse mercado, tá? Mas crescimento do mercado externo positivo. Outro grande destaque, tá? Lucro bruto subindo forte, né? 20%, tá bom. Então, isso aqui lembra o resultado da Leve que a gente viu ontem. A Leve não ficou flat, ela cresceu uns 10%, mas o lucro bruto aumentou 30%, lembra? Aqui o lucro ficou flat, mas a receita ficou flat, mas o lucro bruto subiu 20%. Mesmo mecanismo. E aqui a gente vai dar para estabelecer melhor o que aconteceu, porque ela divulga mais informação. A gente já chega lá. Mas ó, ganho de margem bruta bem forte. Quantos pontos percentuais? 4, 5 pontos percentuais. É muito bom. Carregou isso aqui para o EBITDA, o EBITDA ajustado. Tá? Perdeu alguns pontinhos aqui, mas resultado bom, tá?
no lucro líquido não veio tão bom por causa do financeiro. Parte, isso aqui tudo a gente fala melhor lá. Enfim, já tinha adiantado. Então, uma visão do negócio, eles estão falando aqui principalmente, né, o mercado complexo, queda do mercado de caminhões, o crédito com as taxas elevadas. Isso aí é importante, tá? Para Randon, ela também sofria nesses períodos de taxa de juros muito alta, porque para caminhão, crédito é fundamental, né, para você comprar um caminhão. Não é à toa que ela tem um braço financeiro dentro, né, de tão importante que é. Então, isso aqui era uma coisa que impactava naqueles ciclos que a gente viu na cotação. Né, 2016, para ajudar tudo, né, além da economia estar ferrada, a gente estava com a taxa de juros alta, tipo a que está hoje. Né? Só que hoje o resultado continua bom, né? Por isso que eu falei que chama atenção. Então, taxa de juros é outro negócio pesado para eles, tá? Então, queda de venda de caminhão, né, taxa de juros altas, economia em geral não tá aquelas coisas, é um cenário difícil, tá? A inflação global e tal. Mas os caras estão entregando um resultado muito bom, né? Muito sólido, tá? Então, ó, olha só a importância da diversificação. As reduções de demanda em algumas linhas de produto foram mitigadas pela boa performance de outras. Essa é a ideia, justamente. Né? Então, um negócio que está meio em crise, que está meio difícil, você tem um outro que está indo bem. Tá? Lembra do vídeo de ontem da Leve. É por isso que a gente aprende muito com os vídeos, tá, pessoal? Vejam vídeos de empresas que vocês não têm, que vai ajudar vocês bastante, tá, a evoluir como investidor. Mas enfim, voltando aqui, tá, o que mais que tem? As verticais, a gente já fala delas. Seguimos colhendo frutos de investimentos importantes nos últimos anos, perfeito. Né? Hércules mais recentes, operação de semi-rebox nos Estados Unidos, tá? Interessante o potencial, ainda é pequeno, mas tem um potencial grande. A gente viu lá, né, a receita do mercado externo é 130 milhões de dólares, vai dar quanto em reais isso aí? É uns 5, um pouquinho menos, vai lá uns 600, né, 600 e pouco. Ainda é pouco, perto da receita de 3 bi da empresa, total. Então, a Randon já não é tão diversificada entre mercado interno e mercado externo. Ela é uma empresa mais de mercado interno. Mas, meu amigo, assim começa. Começa, vai crescendo, daqui a pouco tá maior. A Farm Global foi assim, né? Começou pouquinho, mas crescia 3 dígitos, hoje já é quase a segunda linha de receita da soma. Né? Que mais? Que mais? Grandes sinergias, controle de movimento, Juratec, mais de autopeças, serviços digitais. A gente já vai ver, né, tudo que ela faz. Aí teve um Randon Corp Day, também recomendo assistir, é bem bom, tá? Os caras da Randon, eu fiquei positivamente impactado. Quando a primeira vez que eu vi o pessoal da gestão falando, eu tinha uma visão, tá? Como a Randon, deixa eu fazer um parênteses. A Randon não é nova no mercado, tá? Pra quem é macaco velho de bolsa, tipo nós, a gente já ouviu essa história dela faz muito tempo, e sabia que ela era meio assim, ela vai e volta, né? Ilude o acionista, que agora vai, aí volta. Isso nós já ouvimos várias vezes, tá? Então, tinha esse preconceito, vamos dizer assim, né? Passava uma ideia que era aquela empresa que não se preocupava tanto em evoluir, né? Que é mais surfando ali nos 5 e ganha dinheiro, quando não ganha, beleza, né? Mas vendo o pessoal falar, tá? Ó, eles estão de parabéns, tá? Peço desculpas aí por essa visão, porque dá para ver que é um pessoal alinhado com o futuro da empresa, com geração de valor para o acionista, que é importante, né? Que não é tão comum assim, não é automático. Então gostei muito de ouvir a gestão da Randon falando, tá? Voltando agora para os resultados, o resto acho que a gente comentou, a produção de caminhões está sofrendo, a gente viu também no vídeo da Leve, né? No vídeo da Tupi, a gente viu isso aqui. Então, né, isso a gente já estava sabendo, por isso que é importante, novamente, né, acompanhar várias empresas, tá? Né, o mercado de caminhões em queda, mais interessante que o semi-rebox nem tanto, né, ó, volumes estáveis, isso é legal, tá? Porque o agro tá muito forte, o mercado americano que eles compraram a Hércules lá tá indo bem, então você vê como essa diversificação faz bem para eles, tá? Então aqui tem um desempenho consolidado, né? Grupo Randon Corp, receita flat, a gente já tinha visto, com destaque para o crescimento do mercado. Aqui tem em reais, né? Que burro, fiquei fazendo a conversão de cabeça lá, tem mastigado aqui. Mas é isso, né? Não é uma proporção grande do mercado externo, mas está crescendo mais e tudo mais, que mais? Muitos impactos negativos, outros positivos. No final ficou 0 a 0. Tá ótimo, né? Muito bom. Dá uma visão da receita nos mercados externos. Há uma diferença também, né? Para quem
vídeo da Leve e tal, que eles têm uma participação em Mercosul Chile relevante, né? Enquanto que a Leve, a Tupi também é mais Estados Unidos e Europa. Ah, tem alguma coisa mais aqui, demandas, Juratec, não sei o que, tá. CPV, aqui lembra o que aconteceu na Leve? Como que ela ganhou tantos pontos de margem, né? Ela reduziu o CPV, basicamente. Só que ela não deu detalhe nenhum, deu aquela explicação genérica. Ah, não é sinergias e eficiências e blá blá blá. Aqui com um pouquinho de detalhe a gente comprova a nossa teoria. Quer dizer, comprova não, porque eu tava falando da Leve e não da Randon, né? Enfim, minha câmera tá um pouco na frente, mas dá pra ver. Então esse aqui é o CPV do segundo TRI, de agora, de 2023. E o que está encoberto aqui pela câmera é do trimestre passado. Então olha o quanto a matéria-prima representava dos custos no ano passado, 73%, e esse ano 66%. Então caiu, né, quantos pontos percentuais aí? 7, 8 pontos percentuais a participação da matéria-prima, logo o CPV reduziu proporcionalmente. Ou seja, daqui que veio o ganho, né, ou é o principal fator que trouxe esse ganho de margem bruta que foi, né, propagado pelo resto do balanço, vai se refletir até no crescimento do lucro líquido. Então, não, era a teoria que a gente tinha para Leve, e aqui deu para ver certinho, né? Eles até dão um pouco mais de detalhe com questão de outros insumos, a questão cambial também ajudou, enfim. Né? Mas aqui fica claro o quanto, né, a matéria-prima caindo, né, eles conseguiram se recuperar. Isso é muito positivo, porque a hora que teve aquela alta da matéria-prima, Randon sofreu, mas não sofreu tanto. Né? Conseguiu repassar, se mitiga. E isso é característica de empresa de qualidade. Vocês lembram da M Dias lá no começo, quando ela começou a piorar? Não, mas é porque o preço do trigo tá alto e a M Dias tomando um ferro. Tudo bem, às vezes vem uns aumentos que não tem o que fazer. Tá? Mas empresa boa, quando acontece isso, geralmente ela se sai melhor, pelo menos melhor que os outros. Então isso aconteceu com o VEG, teve um aumento do preço dos insumos, teve um trimestre que a VEG perdeu bastante margem, depois repassa os preços e continua. Né? Aqui aconteceu a mesma coisa, na Leve aconteceu a mesma coisa. Tá? Então empresa boa, quando tem esses aumentos de preço, de custo, de consumo, tudo bem, impacta, mas geralmente eles conseguem repassar e tal, porque o produto é bom, ou porque a marca é forte, né? Assim, o produto é bom, tô falando de maneira geral, né? Pode ser qualidade do produto, pode ser marca forte, pode ser alguma vantagem competitiva. Então é isso que você procura nas empresas, tá? E você tem que ver o reflexo nos números, não é só na teoria. Na teoria as marcas da Nvidia são fortes, na prática, né, não foi isso que aconteceu. A Nvidia está perdendo lá desde 2016 espaço. Então é aqui que você vê característica de empresa boa, você vê que é sutil, tá nas entrelinhas. Né? Mas o que aconteceu? Né? Alta generalizada nos preços, hein? Ferro, aço, sei lá, mas o que, cobre para VEG e tal. As empresas ali, né, se seguraram um tempo, é normal sofrer um impacto. Mas geralmente quando a água baixa, o que aconteceu? A empresa boa repassou o preço, recompôs margem, às vezes até aumentou o patamar de margem. Tá? Por quê? Porque o produto dela é bom. Então na hora que aperta, tá? Quem pode cobra mais. Se o teu produto é bom, o pessoal paga. Se o teu produto não é bom, você perde market share. Tá? Esse é o ponto chave. O pessoal insiste em continuar não entendendo, né? Não tem problema, a gente explica. Eu fico falando aqui, falando. Quem entendeu já entendeu, né? Então, que tem uma abertura das despesas gerais e administrativas, um aumentinho, né, razoável. É normal, a empresa está fazendo aquisições e expandindo e tal, né? Faz parte. E chegamos ao EBITDA consolidado de 400 e poucos milhões, 457 com os ajustezinhos não recorrentes, tá? Uma margem de 16. Lembrando, tá? Que é consolidado o Randon Corp e ainda tem uma parte Tzinha que é da, né, que vem lá da frase, que é ajustar. Mas muito interessante que receita flat, EBITDA crescendo, ganhando margem, bem crescendo forte, 26% de crescimento com um ganho de 3, 4 pontos percentuais de margem, 3, né? Dependendo do ajustado ou não, crescendo 26%. Então, olha só que top. Mesma coisa que a gente viu na Impera. Né? Agora eu me lembro direito dos vídeos que eu já fiz essa semana. Né? Ah, não estamos conseguindo crescer muito, receita e tal. Foi na Impera que a gente viu essa alavancagem operacional. Agora eu não lembro. Na Leve a gente viu muito forte, mas a Leve cresceu um pouquinho. Enfim, não interessa. Né? Mas olha só, não dá para crescer receita? Tudo bem. O que a gente faz? Melhora os processos, né? Ah, caiu o custo da matéria-prima, mas caiu o custo da matéria-prima, ela não precisou abaixar o preço, tá?
Isso reflete lá embaixo, nesse crescimento do EBITDA com ganho de margem, mesmo num cenário desafiador, né? Show de bola, isso aí é o que a gente quer ver em toda empresa que a gente é sócio. Tá? E alguma coisa aqui, entre tem uns não recorrentes ali, que eles explicaram, tributário, piscofim, nada, né, absurdo e tal. Muito bom, excelente, tá? O resultado financeiro piorou um pouco, a dívida, eu nem lembro se ela aumentou muito ou não em relação ao ano passado, acho que aumentou alguma coisa, mas enfim, tem impacto de taxa de juros, e no caso aqui tem impacto cambial, mas aqui é importante, tá, para diferenciar da leve. Por que que na Metal Leve teve impacto cambial e o resultado financeiro foi melhor, e aqui tem impacto cambial, que é o mesmo, câmbio é igual, né, real dólar, e o resultado foi pior. Por quê? Porque a Leve aparentemente não faz hedge. Ela tem uma dívida lá em moeda estrangeira e caiu o dólar, melhorou. Subiu o dólar, piorou a dívida dela. A Randon já não, tá? Então essa perda aí provavelmente vem do derivativo. Então cai, né? Parece que é um efeito positivo, né? Cai tipo o dólar, né? Em relação ao real dólar. Parece que é positivo, mas você está protegido com o hedge, você vai reconhecer um resultado negativo no primeiro lugar, para depois, né, no longo prazo, ele ir se consolidando aí com o hedge, né? Então por isso. Então, o resultado financeiro da Randon tende a ser meio irregular. Tem um detalhezinho da dívida que é importante. Detalhe não, né? É uma coisa importante na análise que eu falo quando chegar lá. Tá? Mas por enquanto vamos ficar só no resultado financeiro. O resultado financeiro dela é muito irregular, né? Tem empresa que faz hedge com derivativo, varia muito com o câmbio. Né? Eles não vendem tanto assim no exterior, mas enfim. Por isso que é um dos motivos que eu falei que é melhor acompanhar a empresa pelo EBITDA. Tá? O que mais que tem de bom? Ih, mas um detalhe, mas não sei o que, não sei o que lá, não recorrentes, não, nada demais aqui, né? Então, o resultado líquido, né, mais conhecido como lucro líquido, não cresceu tanto, cresceu 11%, mas o principal vilão foi esse senhor aqui, né? Cresceu 60%. A gente já viu que não é, né, não é tão relevante para a empresa, então acompanhar essa evolução do lucro líquido, né, não é uma boa para ver a Randon, né? Melhor olhar o EBITDA, né? Interessante. Bueno, aqui mais. Aqui já tem uma dica, né, do que eu ia falar do segredo para olhar a Randon, tá? A Randon ela tem um braço financeiro, né? É um banco. Por quê? Porque é relevante para a operação dela, né, vender produtos de valor mais alto. E você, né, tem um serviço agregado ali, às vezes, né, para viabilizar um financiamento, às vezes para ganhar em cima, né, verticalizar um pouco. Então eles fazem financiamento, consórcio, tal, tudo relacionado aos caminhões semi-reboques, tá? Então não é que a Randon quer ganhar dinheiro sendo banco, é importante. Ela tem um braço de serviços financeiros que é para movimentar o negócio dela. Tá? Então dá financiamento, dá seguro para os trem lá, faz consórcio, tudo relacionado aos produtos dela. Tá? Então isso é importante. Então vamos lá, ok. Então primeiro conceito, tem um braço financeiro dentro da Randon. Perfeito? Não que a empresa queira ser um banco, tá? Por favor. Não. Mas o que acontece? O fluxo de caixa dela já começa a zoar. Porque eu falei várias vezes, fluxo de caixa de banco, de seguradora, de algumas empresas do setor financeiro é impossível de ver. Porque o caixa que transita tem caixa que é da empresa, tem caixa que é dos clientes, tem caixa que é das dívidas. Então vira uma bagunça. Então, não olhe fluxo de caixa de empresas, desse tipo de empresa. Acontece que o da Randon fica contaminada, embora ela não seja inteira financeira, mas tem um braço financeiro, o fluxo de caixa dela fica todo bagunçado, tá? Então é importante olhar isso que a empresa já dá mastigado sem o banco, tá? Você pode olhar também o da controladora no ITR. O fluxo de caixa eu posso até confirmar depois com o Eduardo, mas salvo engano, o fluxo de caixa da Randon no Fundamentei é o consolidado da empresa, que é o standard, né, o padrão. E aí ele fica bagunçado também, tá? Então, né, até hoje a gente não consegue no Fundamentei deixar tudo, né, para cada empresa as suas particularidades diferentes, tá? Não tem como. Com as mudanças que vão vir, que vocês já viram, das empresas do exterior já tá rolando, a gente vai poder fazer templates diferentes de análise. E aí, por exemplo, dá para fazer um template mais adequado para random, tá? Quando chegar nas empresas brasileiras. Mas hoje, que é uma coisa só, cara, é o padrão, tá? Então, né, muita empresa foge do padrão. É o caso aqui. Por que o Fundamentei não mostra assim já? É porque não tem como, cada empresa de um jeito, tem que fazer um gráfico para cada uma. Né? No futuro, nós vamos quase fazer isso. Vamos fazer os templates lá e
né? E aí, conforme a gente for analisando as empresas, fala, nessa empresa aqui, melhor ver assim, 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 tá? E, pô, vai ficar legal demais, cara, isso aí, quando tiver totalmente operacional. Por enquanto, tá, pessoal, o fluxo de caixa da Randon aqui, cuidado, tá? Porque provavelmente isso aqui tem recurso do banco no meio e aí compromete a análise. Isso é importante, tá? Até para dívida, a gente já chega lá na dívida. Então, investimentos, né? Ela tem investido bastante para crescer em aquisições, principalmente lá dentro da frase, mas dentro do guarda-chuva Randon também, tá? Investimento dentro das empresas da companhia, CAPEX normal mesmo, ou seja, investe de tudo um pouco, tá? Endividamento, ponto-chave é esse que eu comentei, tá? Então você vai olhar dívida líquida sem banco Randon. E dá uma diferença boa, né? Cadê? De 3,8 bi para 2,4, inclusive muda a análise da empresa. Teve pessoal que estava perguntando para mim essa semana, pô, a empresa gera um caixa do caramba e tal, não sei o que, a dívida aumentou em relação, né, ano passado e tal. Né? Aqui tá uma das respostas, na verdade a dívida esse trimestre é meio esquisito, né? Mas esquece esse trimestre aqui. Tipo, a dívida tá ok, né? Ela reduziu basicamente, sem o banco. Então, por que isso acontece? Porque no banco, né, não tem dívida, tem crédito, né, mas fica lançado aqui como dívida. Então, quando o banco está expandindo, está crescendo, estaria aumentando a dívida, né? Não faz sentido falar em dívida para banco. E aqui, de novo, mistura e bagunça. Outro ponto, você comparar com o fluxo de caixa, se for o fluxo de caixa com o banco no meio, também distorce, ela não gera tudo aquilo de caixa. Tá? Tem que ver uma visão mais sólida, né? Pode olhar o fluxo de caixa da controladora. Então, esses pontos são importantes, tá? Randon não acho que é uma empresa para quem está começando. Né? Acho que tem vários detalhes aí importantes. Nada muito difícil, mas você tem que enxergar esses detalhes. Né? Senão, você vai perder vários pontos. Né? Vai parecer que o dinheiro está indo pelo ralo. Porque a empresa gera caixa, a dívida aumenta. O que está acontecendo? Mas aí você vê, ela não gera tanto caixa e a dívida também não está aumentando tanto. Por conta dessa consolidação do Banco Randon. O pessoal ainda, a gente ficou discutindo isso lá no Discord dos membros. O pessoal ainda levantou que tem a questão da frase e provavelmente tem um pouquinho de fato. Né? Quando você consolida a dívida e tal, da frase, e aí vai ter parte da dívida que não é sua. Tal, né? Enfim, voltando aqui, já está divagando muito. Fazendo esse ajuste para a parte do banco, que aí não é dívida, né? Aí você tem uma dívida líquida ok, né? 1,5 é bem o sweet spot lá do curso de gestor financeiro lá, né? Dívida ideal 1,5 vezes EBITDA, bem tranquilo. Para uma empresa intensiva em capital, super de boa também. A gente vê aqui o perfil da dívida dos caras, né? CDI. Bom, como é que eles têm hedge se a dívida é principalmente CDI? Resultado financeiro negativo, taxa Selic, variação cambial. Pois é, em Randon, e aí? Como você me explica isso? Variação cambial e a tua dívida é praticamente tudo CDI? Não, eles estão falando aqui, ó, também de valorização cambial. Cadê dívida em moeda estrangeira? É bem pequena, né? Dívida em moeda estrangeira. 250 milhões em cima de. Ah, não, aqui é só o circulante. Tá, mas aqui é a mesma coisa, né? Somando os dois vai dar uns 600 milhões em cima de 5 bi, coisas em cima disso aqui. É pouco dívida estrangeira. Então, esse efeito lá do hedge, esquece um pouco que eu falei, não é tão grande assim. O que mais que tem para ser dito aqui? Acho que falamos tudo, né? Muito importante essa questão do banco, tá? Banco Randon. Aqui eles vão comentar o resultado por vertical, né? O que é vertical? É por área de negócio, tá? Então meio que a gente já falou os principais pontos, mas é importante ver aqui, ó. Em termos de receita, você vê que está bem dividido. O que é o azul? É o montadora, que são lá basicamente os semi-reboques. O cinza, né? Preto, que é autopeças dentro da Randon. Então a Randon também trabalha com peça. Aqui é mais para veículo pesado, tá? E o vermelhinho é autopeças dentro da frase, que aí é mais freio e suspensão da Nakata. Aí tem o banco Randon e usa mais lá. Então são as três principais verticais de negócio. Em termos de receita, é relativamente equilibrado. Só que olha em termos de EBITDA, olha a diferença. Né? O EBITDA da frase ele é bem melhor que o. Né, bem maior, ou seja, ela tem uma margem maior, a gente vai ver, do que a parte random, tá? Por isso que dá tanta diferença assim
a empresa consolidar a frase dentro do balanço, tá? Ela pode ser 1/3 das receitas, mas em termos de EBITDA é praticamente metade, tá? Importante, com a margem mais alta e tudo mais. Enfim, então isso aqui acho que é o principal. Mercado externo, tá por unidade, então não faz tanta diferença. A frase é mais presente no mercado externo, por isso que ela puxa esse número aqui. Vamos lá ver agora a performance para cada item. Então, no item vertical montadora tem semi-reboques, carroceria. Eles fazem vagão ferroviário também. Um pouquinho, né? Bem pouco, tá? E as peças de reposição desses produtos. Tá? Então, a gente vê uma margem bem apertadinha. Característico desse setor industrial e tal, né? Embora a empresa esteja tentando melhorar, diversificar o produto, lançar mais tecnologia dentro, mas baixa ainda. É isso. Então, aqui, ó, semi-reboques, os principais produtos, tem muito o que falar. Para quem gosta, né, a Randon tem maior market share no mercado, né? Ela disputa com 2, 3 grandes players, 3, 4, né? Grandes players. O que mais? Exposição ao agronegócio, a indústria e a receita é mais Brasil, tá? A Randon como um todo é mais Brasil que uma frase, por exemplo. Feito, ó, olha só os Estados Unidos entrando, né, com a aquisição da Hercules. Entrando aqui, é o verdinho que não tinha antes. Então aqui tem uns destaques, um troço tecnológico. Isso aqui é bem legal, tá? Vamos ver se um dia pega para valer, melhora as margens da empresa e tudo mais. Enfim, EBITDA meio flat. Esse é um segmento que está sofrendo talvez mais, né, com a questão de mercado e tal. Então, enfim, o market share, o market share não tem, né, evolução trimestre a trimestre. Mas está lá flat, se segurando, né? Tá bom. Flat é tipo igual, né? 1% de crescimento, praticamente nada. Na parte de autopeças, dentro da Randon, claro, né? Freio, eixo, suspensão, acoplamento, tal, lá, fundição, usinagem, isso aí é mais para veículo pesado, tá? Enfim, você já vê que esse segmento já tem uma margem melhor. Tá? Esse gráfico eu demorei para entender, tá? Porque esse 444 é o EBITDA total da Randon. O EBITDA da montadora é só esse aqui, ó, só esse 98. O gráfico é até inteligente, mas eu que demorei muito para entender. Aqui ganhou um pouquinho de nada de margem, aqui ganhou margem também. E foi interessante na Autopeças que os caras ficaram. Eles tiveram uma queda de receita, tá? Mas com ganho de margem. Isso aqui é muito raro de acontecer. Né? Então eles explicaram e tal. Teve aquela questão dos custos, claro, de matéria-prima, mas que eles estão lá dando uma ajeitada, buscando sinergia com outros segmentos de autopeça dentro do grupo Randon, né? Mas é muito interessante você ver ganhar margem bruta com uma queda de 18% da receita, né? Mas enfim, o EBITDA não resistiu, caiu um pouquinho também, mas ainda ganhou margem lá embaixo do EBITDA, tá? Bem interessante esse comportamento aqui. E no controle de movimentos, vulgo frase, né, que você pode riscar e colocar frase, e tá tudo voando, indo bem, crescendo, ganhando margem, representando cada vez mais o resultado, né, números muito bons. Ó, a frase já tem um mix mais de veículo leve, já vende um pouco mais fora, né, do que o resto da Randon. Tá? A frase, lembrando, né, vende mais produtos relacionados a freio, né, e um pouquinho de suspensão e tal lá que veio com a Nakata. Tá? E o resultado está muito forte. Só ver aqui, né? EBITDA crescendo 50%, ganhando 4 pontos de margem, 5 pontos no ajustado, né? Indo tudo muito bem. A parte financeira, como eu comentei, né, é mais acessório, né, para os negócios, então consórcio, crédito, seguro, investimento em startup, aluguel de veículo, random as a service. Então, né, o objetivo aqui não é ganhar dinheiro, né, é proporcionar subsídios para o resto ganhar dinheiro, basicamente. Né? Você também não pode queimar, até lá, tá lá, mantendo positivo. Então sempre tem uns destaques, né? Ó, de produtos de destaque, disco de freio, transbordo elétrico, novo chassi cabuloso. Aqui a nova sede. Adiante é uma joint venture com a Gerdau Next. Financeiro, né? Provavelmente. E aqui é meio que uma parte, né? Outros, onde tem
investimento puro em tecnologia e a parte corporativa. Tá? Então, não tem muito o que falar. Mas aqui, pessoal, esse resultado é da Randon, tá? Não é deles. Tá? O EBITDA desse segmento aqui é zero. Não é um segmento operacionalmente. É isso. Mais alguma coisa? Grupo controlador, investidores, blá blá blá, eventos, ESG e anexos. Então, a Randon entregou um resultado muito decente, né? Para quem está passando por um momento assim, mais complicado. Claro, a parte boa, forte do resultado, hoje pelo menos, é a frase que ela divide, né, com outros sócios, mas está ajudando a Randon. Então é isso que eu falei lá, aquela queda no resultado dos não controladores não é ruim, né? Oh, que ruim, não. É um reflexo, também não é boa, mas é um reflexo de uma coisa boa. Você tem um investimento lá que está voando e está puxando o teu resultado. Então aqui, ó, vamos já, antes de eu fazer o resuminho, destacar os pontos, né? Primeiro, todo esse resultado aqui, né, tem que fazer o ajuste lá para a participação da frase, tá? Segundo, essa dívida aqui, a frase quase não tem dívida, então aqui não dá tanta diferença. Mas principalmente o banco Randon no meio, tá? A carteira de crédito acaba virando dívida, né? Bizarro. Então distorce a dívida. Esquece, usa aquele uma vez e meia lá que é ajustado. O fluxo de caixa também está contaminado. Então ou você olha da controladora e tal, ou usa os indicadores que eles deram lá. Tá? Então é importante fazer essas análises, né, para não cair em erro. Então a Randon também tinha feito, a maior parte das empresas a gente fez o resultado do ano, né, e falou no trimestre anterior. Então vamos atualizar no momento. Era esperado, tá, que a Randon fosse ter um ano mais difícil, porque, enfim, essas alterações lá do Euro 6, Euro 5 lá, já sabia que ia vir, né? Então já era meio esperado. Então vamos lá, resultado de 2023. Então, receita estável, com dificuldades no cenário, principalmente de veículos pesados. Veículos pesados. E mais, né? Evolução do CPV. Eu vou botar evolução não, né? Redução significativa do CPV relacionada à queda nos preços de matérias-primas. Então, aqui dá para escrever. Vocês lembram que no caso da Leve a gente não escreveu o porquê, porque, né, era só uma inferência que estava lá. Tá? Então, consequentemente, né, bons resultados de EBIT, lucro líquido, vou botar no geral, né? O lucro vem um pouco mais fraco, mas tudo bem. Lucro líquido, ainda que com impacto de resultado financeiro. No caso do lucro líquido, claro, né? Em termos de CAPEX, investimento, geração de caixa, nada muito para destacar, né? Tá lá, geração de caixa. Geração de caixa é mais difícil de ver nela, né? Por causa dos fatores que a gente comentou. De caixa. Né? Sólida. Vou botar um termo genérico, né? Mais genérico. Sólida com estrutura de capital, né? Bem controlado. Para ver alguma coisa diferente. Então a Randon entrega resultados muito bons considerando o cenário econômico atual. Né? O principal negócio dela está super impactado, tá ótimo. Crescer lucro mesmo no cenário desse, né? Ganhando margem. Então, ok. Né? Atual. Com certeza, esse desempenho é fruto do trabalho da empresa de investimento, crescimento e diversificação
as receitas feito, trabalho feito, né, nos últimos anos e com condições econômicas melhores em tudo para impulsionar os da empresa, né? Imagina, está em crise, né, desse jeito, imagina a hora que estiver bom, né? Então, mais ou menos por aí. Tenho gostado bastante da postura, dos números da Randon, né, o que ela tem entregado. Assim, é uma decisão junto com a Frasle, né? Tipo, fica difícil você olhar para a Randon como um todo quando você tem a frase voando, né? Porque é inevitável você comparar as duas e tal, né? Então, né, óbvio, a gente tá falando de Randon, tá falando que o negócio mais forte lá dentro é a frase. Porra, por que não comprar ela direto, né? Já que existe essa possibilidade. A resposta seria: não tem por que comprar Randon, comprar a frase caso isso se repita no longo prazo. Então, o ponto-chave é esse, né? Deixa eu, pra terminar aqui, falar esse bônus aí, que é bem comum, nota, acho que dá pra deixar 5, tá bem, né? Apesar da crise. Isso é uma dúvida que eu vejo muito comum da galera quando você tem, tipo, uma holding e tal. Qual das duas comprar? É a mesma coisa que eu falei lá pra questão do lucro líquido dos controladores. A gente tem que pensar um pouquinho, não precisa, né, pensar muito. Eu até já falei desse jeitinho aqui na matriz de decisões, né? Pô, você tem a Randon e a frase que você pode investir. Tá? Se você gosta só da frase, compra a frase. Não só, mas se você acha que a frase é substancialmente melhor que a da Randon, beleza, compra ela direto, ok. Hoje é o que está acontecendo. Se você chegasse para mim e garantisse, não, no futuro esse padrão de resultado vai se manter, hoje não teria por que comprar a Randon. Você compra a frase 100%. Eu tenho melhor. Ótimo. Tá. Se você gosta só da Randon e acha que a frase é ruim, primeiro você não entende bem de análise de empresa, mas supondo essa situação, né, não tem o que fazer, porque não tem como comprar a Randon separado. Você tem que comprar a Randon junto com a frase é o pacote. Tá? Então essa opção não existe. Se você acha que ambas são boas, ambas são interessantes, que no longo prazo, em algum momento, a Randon, né, vai ter um resultado melhor que o resto da frase, elas vão ficar, né, crescendo assim, recuperando, você compra a Randon, como ela tem 50% da frase e hoje ela já representa, né, boa parte, quase metade do EBITDA da empresa, né, você vai ter um pack ali mais ou menos equilibrado das duas, né, mais ou menos ok. E se você não gosta de nenhuma das duas, óbvio, né, você não vai comprar nenhuma das duas. Então não tem muito o que pensar, cara, é isso. É decidir ali se você prefere ali já especificamente o que está dentro da frase ou o resto. Um erro comum nessa tomada de decisão é que se você calcular os. Calcular não, se você pegar os indicadores padrão lá da Randon de preço, price earnings e tal, vai parecer que ela está bem mais barata. Tem um desconto de holding. Mas aí tem que fazer aquele ajuste lá que eu falei. E aí o desconto já não é tão grande. Né? E nunca vai compensar. Só isso que o povo não entende pro longo prazo. No curto prazo, fala assim, vou comprar Randon que eu levo frase com desconto ali pro curto prazo, né? Eu vou comprar a Randon que eu levo a frase com desconto, vou ter um retorno maior no futuro. Seria verdade se a frase, tipo, não crescer tanto a mais, porque do jeito que tá, cara, o crescimento superior da frase, né, mais que compensa qualquer desconto assim muito rápido. Então, se lá na frente, no longo prazo, a frase for de fato bem melhor que a Randon, esse eventual desconto que eu nem sei se tem, eu tenho que pegar para fazer a conta lá direitinho, não compensa de jeito nenhum. O crescimento no longo prazo ele impacta muito, mas muito, muito mais do que o valor de entrada. E isso é uma coisa que o pessoal tem dificuldade de entender também. E acaba se preocupando demais com o valor de entrada e de menos, né, com o potencial que a empresa tem para crescer no futuro. E aí, pessoal, mas foi um videozinho legal para fazer depois do da Leve. É uma empresa legal para estudar, tem esses detalhezinhos. Né, vai te tornar um investidor melhor, que você já vai ficar esperto para isso aí, para olhar fluxo de caixa, né, endividamento de empresas que têm outras participações e tal, né, olhar, sim, ver o que está indo melhor, o que carrega mais margem. É uma boa empresa para estudar e está entregando bons números também, dá para ser sócio tranquilo, mas só faça a ponderação aí, porque você tem, no caso, a opção de investir só na frase, que é o negócio mais quente no momento. Né? Então é isso aí, pessoal. Por hoje era isso. Um grande abraço aí para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!